Sério, tô te falando. Eu falo todos os dias com esse povo. Todos os dias. Mas sabe o que acontece? Eu recebo mensagem. Eles dizendo, não, você é um herege. Eles dizendo, você não sabe Bíblia. Eles dizem, você não conhece nem de contexto. Então, eu não sei o que fazer. Eles não conseguem entender a essência do que você está passando, entendeu? Não consegue. É igual agora, por exemplo, eu vou falar esse texto aqui. Tu acha que eles vão conseguir compreender? Você acha? Não vai, cara, não vai. Então vamos lá. Eu vou ser chamado de herege por falar isso. Quer apostar? Pare um pouco e pense naquilo que eu estou falando. Antes de vocês virem aqui nos comentários e com o dedinho nervoso, sem ver o vídeo até o final. Eu vou te mostrar no texto bíblico que Jesus falava em parábolas não para que a multidão entendesse. Porque existem muitos pregadores e muitas pessoas dizendo que Jesus falava em parábolas porque a parábola era uma forma muito simples de se compreender o que ele estava dizendo. Isso não é verdade. Aí eles dizem, não, a parábola carregava elementos do dia a dia deles, então, por isso, a compreensão do que Jesus estava dizendo se tornava mais fácil. Eu vou mostrar para você na Bíblia que isso não é verdade. E que Jesus, ele falava em parábola, primeiro, porque havia uma profecia de Isaías que dizia que ele tinha que abrir a boca em parábolas. O motivo pelo qual ele fala em parábolas é porque a mensagem do reino, ela era muito importante, ela era uma pérola preciosa e ela vinha envelopada de parábola. Então a parábola é um envelope que envelopava essa mensagem do reino, essas pérolas, chamados de os mistérios do reino dos céus. Então vinha envelopado. De maneira que quem ouvisse, a multidão que estava ouvindo, não compreendia o que ele estava dizendo. Arthur, então quer dizer que Jesus pregava para a multidão não compreender? Eu vou te explicar no texto por que Jesus falava em parábolas. Primeiro, era para que a multidão não entendesse. E segundo motivo, é porque o coração daquele povo era insensível. O povo ouvia a palavra de mau grado. Então, quem era que conhecia os mistérios do reino? Só aqueles que eram humildes para perguntar e dizer, mestre, eu não entendi o que o senhor falou. Mestre, eu não compreendi esta parábola. O senhor pode me explicar? Aí Jesus ia lá e explicava. E geralmente ele explicava aos seus discípulos. Preste bem atenção. Olha o capítulo 13, verso 34, olha o que diz. Tudo isso disse Jesus em parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta que disse, abrirei em parábolas a boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, o que a parábola carrega? A parábola é uma cápsula que carrega dentro dela os maiores mistérios do reino. Você já tinha ouvido isso ou não? Então, isso aqui, eu tô te falando que isso aqui é algo profundo. Você precisa entender o que eu tô falando. Você precisa dar atenção ao que eu tô falando, porque a parábola, ou as parábolas que ele vai contar, só entende quem presta atenção e é humilde o suficiente para reconhecer, dizendo, Senhor, eu não entendi o que o Senhor está dizendo. Por favor, me explica. Aí ele explicava. Preste atenção agora, o verso de número 10 do capítulo 13. E acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe, por que eles falam por parábolas? Ele respondendo disse-lhe, porque a vós, os discípulos, é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Então, o que é a parábola? É uma cápsula que carrega dentro dela os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não lhes é dado a conhecer. Por quê? Verso 12. Porque aquele que tem, se lhe dará. Tem o quê? Tem fome de conhecer, tem mais conhecimento. Então, aquele que tem fome de aprender, vai aprender muito mais, porque Jesus vai dar esse conhecimento. Deus vai fazer com que o seu entendimento se abra. Então você terá mais. Mas aqueles que não têm, até o que tem lhe será tirado. Por quê? Porque quando você acha que ouviu e compreendeu, vem o maligno e arrebata aquilo que foi semeado no seu coração. Verso 13. Por isso, lhes falo por parábolas, porque eles vendo, não veem, ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, vendo vereis, mas não percebereis. Por quê? Olha o problema agora. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviu de mau grado com os seus ouvidos e fechou os olhos para que não veja com os olhos, ouça com os ouvidos, compreenda com o coração e se converta e eu os cure. Então Jesus mostra qual é o problema deste povo. O problema desse povo é, eles têm um coração gordo.
É isso que Isaías mostra. Isaías está dizendo lá no capítulo 6, verso 9. Pode ler lá. Isaías está dizendo que o coração deste povo engorda-se. O que significa isso? Imagina que isso aqui é o seu coração. Isso aqui é o seu coração. Imagina que existe uma camada de gordura aqui por fora. Você não consegue sentir mais nada. Por quê? Porque vai criar uma crosta e tudo que vem aqui de fora para penetrar no seu coração não entra, porque está insensível. Existe uma camada aqui fora. O que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando que esse povo, ele tornou-se um povo insensível, porque não querem ouvir de bom grado, não querem dar atenção à palavra. Tá aí o problema da gente falar aqui, você simplesmente sem ouvir, sem entender nada, já sair comentando. Você precisa entender o que nós estamos falando, porque existe um mistério envelopado que carrega algo poderoso dentro desta parábola, que é a cápsula. Então você tem que esmiuçar, quebrar essa casca para entender os mistérios do reino. Conseguiu compreender ou não? Então Jesus falava em parábolas para que esse povo não entendesse, porque a parábola realmente era uma cápsula que envolvia esses mistérios, que envolviam esse segredo. Mas a quem que Jesus ensinava? A quem que Jesus revelava? Ele vai dizer aos discípulos. Ele vai dizer no verso 11, ele respondendo disse, porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino. Quantas vezes você vê os discípulos chegando para Jesus e dizendo, mestre, nós não entendemos o que o Senhor está falando. Nós não conseguimos compreender. Explica-nos, pois, a parábola do joio e do trigo. Várias vezes você vai ver os discípulos chegando para Jesus e perguntando. Então, qual é a diferença entre discípulo e multidão? A multidão, ela vem pelo milagre. A multidão, ela vem pelo que Jesus é capaz de fazer. Então, ela recebe o milagre e vai embora. Mas os discípulos não. Os discípulos não vêm até Jesus pelo que Jesus é capaz de fazer. Mas os discípulos vêm pelo que Jesus é. Então, eles têm a humildade de dizer, eu não entendi. E aí, o contexto disso aqui tudo é a parábola do semeador. Ele vai dizer, olha, o semeador saiu a semear. O semeador é ele, gente. A semente é o evangelho do reino. E a terra são os corações. E aí ele vai dar vários exemplos de corações. Um é um coração duro, insensível. A palavra vem e é comparada à beira do caminho. Ele ouve logo a palavra, mas não consegue compreender e também não pergunta. Vem maligno e arrebata do seu coração o que foi semeado. O segundo é aquele que cai entre os espinhos. Então, ele ouve a palavra de bom grado, ele se alegra, só que os espinhos crescem, as seduções dessa vida vêm e sufocam a palavra. E o que acontece? Ele morre e fica sem fruto. E aí depois Jesus diz, então, o terceiro é aquele que cai em pedregais, até nasce alguma coisa, mas não tem raiz profunda. Você quer de fato ser firmado no evangelho? Você precisa criar raízes. Porque se não tiver raízes, você não consegue ficar de pé, gente. Raízes, firmeza. Então, isso, por falta de raiz, logo cresce, mas não aguenta. Não se firma. Tem que primeiro criar raízes, é crescer para baixo. E aí ele vai dizer, então, o quarto caiu em boa terra. Quem é a boa terra? A boa terra é aquele que ouve a palavra e pratica a palavra. Ouve a palavra e pratica a palavra. Ouve a palavra e pratica a palavra. Então este é aquele que é boa terra, é o coração, que é sensível, que ouve de bom grado, que dá atenção para o que está sendo falado. Percebeu? Então eu espero que vocês tenham entendido esta parábola. Eu espero que vocês compartilhem esse vídeo, porque isso aqui é muito profundo, gente. É muito profundo. Compartilhe essa palavra, curta esse vídeo, comente o que você achou disso. Porque tem muita gente que vai vir aqui e vai criticar, vai dizer, você não sabe de nada, você está falando aí heresia. Mas tudo bem, o evangelho do reino, as pérolas, não vão ser dadas aos porcos. Deixa os porcos comentarem aquilo que eles quiserem. Mas nós que ouvimos a palavra de Deus, temos que entender que se quisermos compreender as escrituras, precisamos dar ouvido. Então compartilha esse vídeo, curte, comenta, e se você não me segue aqui para mais vídeos, porque muitos vídeos como esse vão surgir ainda. Pode deixar suas dúvidas no comentário, que eu vou estar gravando o vídeo para te ajudar. E é isso, Deus abençoe sua casa, sua vida e da sua família. Até o próximo vídeo.